Bom, e a atriz Guta Stresses anunciou que está com esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória crônica do sistema imunológico que agride os neurônios, afetando a estrutura do funcionamento dessas células que são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. E para entendermos mais essa doença, eu converso agora com o médico neurologista, Dr. Agnaldo Pereira, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde, viu, doutor? E para começar também com uma dúvida de muitos, né? A esclerose múltipla, doutor, tem cura? Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui com vocês. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória que tem controle, né? Ela é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento e controle de forma adequada, de forma bem diagnosticada, então a gente considera dessa forma. E doutora, a pessoa que tem esclerose múltipla é como se os neurônios não conseguissem mais se comunicar com o cérebro, não é mesmo? Exatamente. Existe uma bainha de mielina, que é uma capa protetora, que tem uma função muito importante no auxílio para que o impulso nervoso e a conexão entre essas células cerebrais e o neurônio com a medula e com outras atividades também, além de transmissão dentro do sistema nervoso e também com os membros e outras funções neurológicas também. E doutor, quais seriam alguns outros motivos que podem causar a esclerose múltipla? Olha, existem os motivos genéticos, então existe uma predisposição genética, já foram identificadas algumas codificações genéticas que predispõem uma pessoa a desenvolver esclerose múltipla, e tem os fatores ambientais que geralmente funcionam como gatilhos, né? Algumas infecções virais, por exemplo, algumas situações também já foi comprovado e evidenciado baixa vitamina D na corrente sanguínea, então por muito tempo, né? A obesidade, né? Às vezes algumas situações também de contaminação, né? De situações também de água e terra, alguma situação assim também, isso é possível, né? Exato. Nós temos aqui participações, doutor, estão chegando dúvidas aqui para o senhor. O Eliseu de Arthur Nogueira: minha irmã tem 64 anos e quando mais nova se expôs muito ao sol e teve bloqueios com a obesidade. Isso pode agravar uma esclerose? Foi o que você acabou de falar, né? Pode, foi exatamente. Funcionam como gatilhos muitas vezes isso, né? O estresse também, né? Ou uma situação de mudança e situação de limites ou picos de temperatura, tanto para cima quanto para o frio, também pode piorar e desencadear surtos, né? E a recidiva de uma situação dessa, uma recaída, né, da doença. Exato. Nós temos mais uma pergunta, doutor, aqui no nosso... O Jurandir de Campo Limpo Paulista: pessoas com esclerose múltipla estão condenadas a uma cadeira de rodas? Não. A gente não pode considerar dessa forma, não. Nós temos várias formas, né? E existem bons tratamentos e controle, né? Com o uso de drogas, um diagnóstico rápido, uso de imunossupressores, drogas modernas, inclusive, né? Para modelação e controle, já que é uma doença inflamatória, né? E a resposta imunológica contra o próprio organismo e essa bainha de mielina, ela pode ser controlada com esses medicamentos e com um bom tratamento, né? Ok. Nós temos mais uma dúvida para o doutor aqui. Vamos colocar aqui no nosso telão. Nós temos a Maria Eunice de Bragança Paulista: é possível fazer a prevenção da esclerose? Olha, em relação às causas e os fatores ambientais, sim, de certa forma, sim. Então, a vida saudável, o controle da obesidade, que é outro fator, né? Situações também de estresse metabólico e estresse emocional também, né? Situações de controle hormonal também. Então, são situações externas, vitaminas e uma dieta rica também em fibras e tudo mais, pode realmente ajudar a prevenir essa situação. Tirando essas causas externas, as genéticas aí fica um pouco mais difícil, mas é uma situação já mais da predisposição da pessoa, né? Exato. E doutor, existem alguns sintomas que poderiam ser silenciosos? Temos sintomas, principalmente, às vezes, algumas situações de formigamento, parestesia, que nós chamamos dentro da neurologia. Agora, tem alguns sintomas que são mais evidentes, como quando a gente tem acometimento do nervo responsável pela visão, nervo óptico, por exemplo. Aí o sintoma é um pouco mais evidente porque a gente tem uma perda da acuidade visual, uma perda visual
que pode até ser um pouco mais rápida, né, de forma aguda. Então, a gente tem sintomas mais amenos, mais difíceis de serem detectados inicialmente, uma perda de coordenação, uma fraqueza motor em membros e tudo mais, mas sintomas um pouco mais importantes dependendo da localização onde se tem o processo inflamatório. Exato. Nós temos mais uma dúvida para o doutor aqui no nosso telão, a Suzana, de Casa Branca. Os antibióticos interferem com os medicamentos empregados na esclerose? Diretamente não. Claro que o uso de antibióticos, todo tratamento, ele tem a necessidade da gente, como médico, ir na parte hospitalar, fazer um processo de interação medicamentosa. E é claro que se a gente tem o uso de antibióticos em que alteram a flora bacteriana do intestino, ele pode alterar a absorção de outros medicamentos. Então depende muito de que medicamentos a pessoa já faz uso no tratamento da esclerose, mas em tese não é motivo de preocupação esse tipo de situação. Basta que o profissional que medicou tenha o consentimento e a orientação que também tem o tratamento da esclerose múltipla para ajustar alguma situação de dose desses medicamentos. Exato. Nós temos mais uma dúvida aqui para o doutor Aguinaldo, o Paulo de Elias Fausto. O que fazer se apresentar uma recaída da doença? A primeira coisa é ter tranquilidade, até porque o estresse emocional pode até piorar, né? Confiar, né, no tratamento que já está sendo feito com o seu profissional, mas num processo de recaída é necessário uma reavaliação com novos exames para identificar a extensão e o plano terapêutico mais adequado para ser atualizado com ele, né? Então, a primeira coisa é manter a calma, porque esse processo de remissão e recaída é muito comum na doença, né? Exato. E doutor, aquela dúvida, né? Pode ser mais prevalente nas mulheres do que nos homens? As evidências mostram isso, sim. Inclusive, 2 a 3 vezes mais frequente, né? A prevalência maior da mulher em relação ao homem, né? Isso, talvez, o que já foi evidenciado é a relação no perfil hormonal da mulher, diferente do sexo masculino, né? Situações também em relação à própria exposição ao sol e a gente encontra mais a vitamina D diminuída na mulher do que em relação ao homem, né? Então, esses 2 fatores, além de outros que estão sendo estudados, a presença de uma proteína. O hormônio é o principal, né? Essa diferença do perfil hormonal da mulher em relação ao homem, eu acho que talvez seja o mais preponderante nesse fato. Doutor Aguinaldo, muitíssimo obrigada. Vou trazer todas essas dicas aqui, todas essas dúvidas pra gente e tirar todas as dúvidas também dos nossos telespectadores. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, é um privilégio estar aqui, gente. Obrigado. Obrigada.